A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, Igreja de Jesus Cristo, igreja que Jesus ama ao ponto de vir ao mundo e para nos salvar. Igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Um bom dia com a gloriosa paz do Senhor Jesus para todos vocês que nos ouvem através desse canal e que a gente sempre com alegria faz esse convite para a gente ler e meditar na palavra de Deus. E nesse momento estamos sim convidando você, meu amigo ouvinte, amigos, irmãos, povo que gosta de ouvir e meditar na palavra de Deus. Vamos fazer a leitura em uma das cartas que um grande servo de Deus, ungido pelo Espírito Santo, escreveu aos Efésios. E até os dias de hoje, Deus permitiu que ficasse registrado nas santas e sagradas Escrituras, a saber, na Bíblia Sagrada, para o nosso crescimento, o nosso crescimento na graça e no conhecimento de Deus. Está registrado uma carta que o nosso irmão apóstolo Paulo, quando aqui na terra estava, escreveu aos Efésios. E hoje serve para nós porque registrado permanece para nossa edificação, isto é, poder de Deus, graça de Deus e misericórdia de Deus. Então a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3 até ao versículo 14, assim nos diz a palavra de Deus. Vamos orar primeiro e pedir a Deus sabedoria, porque só Ele tem a verdadeira sabedoria para nos dar. E a verdadeira sabedoria, como o apóstolo Tiago disse, verdade é, ele falou com a unção de Deus, que a verdadeira sabedoria vem do alto, do mais alto e sublime trono, do Pai das luzes, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai também, através de Cristo Jesus. Então vamos orar e dizer: Pai Santo de infinito poder, como sempre a gente te convida, Pai, para se fazer presente conosco, através de seu Santo Espírito, nós que estamos lendo e meditando, e todos aqueles que estão ouvindo também conosco, através desse canal de comunicação, que lendo estão e meditando conosco a sua palavra. Dai-nos sabedoria, ó Deus, através de seu Santo Espírito, Senhor Jesus, que o Senhor nos deu para habitar no meio do seu povo. O Senhor que transformou um povo de propriedade exclusiva de Deus para ser povo de Deus. O Senhor que nos deu o Consolador, o Espírito Santo da verdade, permanece conosco e com todos aqueles que estão lendo e meditando conosco, através desse meio de comunicação. Pai, que a toda honra e toda glória seja dada sempre a Ti. A Ti, ó Senhor, Deus Criador do céu e da terra, Deus único, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, e nosso Pai também, os salvos em Cristo. Amém. Título da leitura da Palavra de Deus: As bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção, de todos aqueles que predestinados estão por Deus para serem salvos. Assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Nos predestinou para Ele, para a doação de filhos por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade,
segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto dos céus como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que todas as coisas faz conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Palavra de Deus, como sempre a gente gosta de dizer, infinitamente sábia, infinitamente poderosa para salvar, ou seja, salvar todos aqueles que ouvem e que obedecem à palavra de Deus. Como o próprio Jesus disse, verdade é, quem crê será salvo, e quem não crê será condenado. Então aí está a divisão dos filhos de Deus e daqueles que não vão ter vida eterna em Cristo. Aqueles que não creem não têm vida eterna em Cristo, mas no dia da segunda vinda de Cristo vão para o lago de fogo, para a segunda morte, juntamente com o diabo, com a besta e o falso profeta, como está escrito em Apocalipse. Ou seja, todos aqueles que não estão inscritos no livro da vida irão obter a segunda morte, o lago de fogo. Mas aqueles que ouvem a palavra de Deus, creem e obedecem, terão vida e vida em abundância em Cristo, porque recebem vida através de Cristo Jesus. Cristo que veio ao mundo e Deus fez a sua palavra se fazer carne em seu Filho, para que todo aquele que ouve essa palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, seja salvo através do crer e obedecer a palavra de Deus. Aqui nos diz e nos fala sobre a predestinação. Sim, meus irmãos, Deus é soberano. Deus faz o que quer, como quer e do jeito que Ele quer. Acima de Deus ninguém. Nunca houve nem haverá outro Deus, além do único Deus Criador do céu e da terra, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai dos salvos em Cristo Jesus. Então fala que todos os salvos já foram eleitos, escolhidos, predestinados por Deus desde a fundação do mundo. Muitos falam que linhas teológicas, que o texto aqui está se referindo aos judeus. Não, não e não. Lá em Romanos 9, fala que tanto os judeus como o restante das nações, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar, eles são herdeiros, co-herdeiros em Cristo e descendentes de Abraão em Cristo. Por causa que Deus fez a promessa a Abraão, Isaque e Jacó, a descendência dos vivos. E Deus não prometeu a descendência dos mortos, porque Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos vivos, eu não sou Deus dos mortos. E os mortos, segundo a alegoria que está escrito lá em Gálatas, são os filhos que Abraão gerou com a escrava, a descendência de Ismael. Esses aí já estava escrito nas profecias de Deus quando dizia, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum os filhos da escrava terão direito a ser herdeiros como os filhos da promessa. Porém, os filhos da promessa é a descendência que Abraão gerou com a esposa legítima, com Sara, Isaque e Jacó e por diante. Então é a descendência dos vivos, daqueles que haveriam de receber vida e vida em abundância em Cristo. E desde a fundação do mundo, que já está predestinado assim.
Os que são eleitos por Deus foram eleitos desde a fundação do mundo. Deus é Deus soberano, tudo que Ele fez está conforme o que Ele fez. Deus, nada pega Deus de surpresa, porque Ele sabe o início, hoje e o fim. Porque Ele é assim, Ele é o alfa e o ômega. Alfa, primeira letra do alfabeto grego, ômega, a última letra. Se fosse traduzir para o português, diríamos assim que Deus é o A e o Z. Portanto, Deus é o início e o fim, Deus é tudo. Ele é soberano, acima de Deus, como eu já falei, ninguém nunca existiu nem vai existir abaixo de Deus, todas as coisas estão. E quando Deus criou o mundo, Ele criou os vasos de honra para derramar sobre eles o seu amor, a sua misericórdia e a sua graça. Já predestinou para salvos. E quando Ele fez, Ele suportou os vasos de desonra, preparados de antemão, para ser derramado sobre eles o cálice da ira de Deus. Então, a própria Bíblia pergunta, o apóstolo Paulo pergunta lá no texto, haverá injustiça da parte de Deus? Porque Deus preparou de antemão vasos de amor, vasos de honra e vasos de desonra? Não, a própria palavra de Deus diz de modo nenhum. Deus é soberano, Deus faz do jeito que quer, como Ele quer, para Ele governar. E assim é e vai ser do jeito que Deus criou. Porque nada foge dos planos de Deus, nada frustra os planos de Deus. Deus fez e acontece do jeito que Ele fez. Deus predestinou os vasos de desonra, como a palavra de Deus diz. Predestinou desde a fundação do mundo os vasos de honra para derramar sobre eles o seu amor e a sua misericórdia e graça. E os vasos de desonra Ele suportou para, de antemão, que já foram feitos para isso, para derramar sobre eles a sua ira. Porque nós devemos sim pregar o amor de Deus. Deus tem amor sobre o seu povo, mas Deus também a justiça, para derramar sua ira nos vasos de desobediência. Aí vocês vão me dizer, mas não foi Deus que preparou assim? Mas Deus é soberano e Ele faz como quer. Como a própria palavra diz, pode a obra ter autoridade sobre aquele que o fez? Pode o autor da obra ser submisso à obra? Não. A obra não pode interrogar aquele que o fez, porque me fez assim. Porque o autor da obra tem autoridade sobre a obra. Assim Deus tem autoridade sobre a sua criação. Quem é o homem, como o próprio Deus diz, para interrogar Deus e dizer, por que me fez assim? Ou reclamar porque a estéril não dá filho? É do jeito que Deus quer, como Ele quer. Soberania de Deus é assim. Ele nos criou de antemão, nós os vasos de honra para o seu amor. Mas Deus também criou os vasos de desonra para derramar sobre eles a sua ira. Interessante, meus amados irmãos, que quando Jesus diz e explica sobre as duas portas, a porta estreita e o caminho estreito, que é quem nos conduz à salvação, Jesus disse, verdade é, poucos vão encontrar esta porta, a porta estreita, porque é uma porta que exige renúncia das coisas pecaminosas aqui da terra, renúncia do pecado. A porta estreita exige que a gente odeie essa vida pecaminosa aqui da terra, como o próprio Jesus disse, aquele que me ama, odeia esta vida aqui da terra pecaminosa. E até perde essa vida pecaminosa por amor a Jesus. Mas aqueles que perdem essa vida por amor a Jesus, essa vida pecaminosa terrena, que é uma vida que vive para se alegrar nas coisas que não agradam a Deus, nas obras da carne, que quem pratica as obras da carne não poderão herdar o reino de Deus. Mas aqueles que aborrecem essa vida terrena e pecaminosa por amor a Jesus, achará a vida eterna. Achará a vida eterna porque esses aí são os vasos de honra que Deus preparou de antemão.
E esses aí ouvem a voz de Jesus no tempo certo. E os que ouvem a voz de Jesus são as ovelhas de Deus. E as ovelhas do Senhor Jesus, todas elas ouvem a voz de Jesus e conhecem a voz de Jesus. E Jesus conhece todas as suas ovelhas pelo nome. Assim falou Jesus, verdade é. E os cabritos é tido como o povo do maligno, como o joio também é tido como o povo do maligno. O joio foi o diabo que plantou. O joio são os filhos do diabo, enquanto que o trigo são os filhos do reino de Deus. E quem plantou o trigo foi Deus. Disse Jesus, e verdade é, quando os discípulos vieram e dizer a ele: Senhor, o pessoal, eles se escandalizaram naquele seu discurso, naquela sua pregação. Fala Jesus aos discípulos naquela época, registrado está na Bíblia. A árvore que o meu pai não plantou não prospera, porém só prospera a árvore que o pai plantou. E qual é a árvore que o pai plantou? O trigo. E qual é a árvore que o pai não plantou? O joio. Então, no dia da vinda de Cristo, Jesus vem trazendo como simbologia o machado. E o machado já está posto na raiz para cortar as árvores que não dão fruto, para ser lançados no lago de fogo e serem destruídos juntamente com o pai deles, com o pai do joio, que é o diabo, a besta e o falso profeta. Povo estes que não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Mas Jesus também traz a pá na mão para juntar o trigo da eira, que é a planta que o pai plantou. Ele limpa a palha e ainda leva o trigo limpo e puro, através da palavra, como ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que ouviste. E no momento que a gente ouve e passa a crer na palavra de Deus, nós somos lavados e remidos no sangue de Cristo, no sacrifício de Cristo na cruz, que é uma vez por todas. E assim, o trigo, Jesus vem para levar para a glória, juntamente com as ovelhas, que é tido também como povo de Deus. Vai ser um só pastor e um só rebanho que Jesus vai levar para o Pai. E o povo de Deus não vai se perder ninguém, porque Deus é infinitamente poderoso e deu para Jesus salvar. E Jesus diz que aquele que o Pai deu, de modo algum lançará fora, mas toma pela mão. E Jesus nos conforta dizendo: quem beber da água que eu der, jamais terá sede. Esta palavra jamais é nunca mais. Aquele que comer do pão que eu der, jamais terá fome, nunca mais terá fome, mas será farto. Farto, e a água que Jesus dá, como ele disse a samaritana, transborda dessa vida para outra. A água purificadora, o sangue purificador de Jesus, a água que mata a sede, a água que dá vida, que é a palavra de Deus, que são palavras de vida eterna. Então, quem ouve a palavra de Deus? Aqueles que receberam ouvidos, são as ovelhas. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, ouvem a minha voz e vêm. E depois que elas vêm, de modo algum seguirá o estranho, porque não conhece mais a voz do estranho. Mas a tendência dada ao povo de Deus, às ovelhas de Deus, é uma vocação dada para ouvir e obedecer e adorar a Deus em espírito e em verdade e viver eternamente, obedecendo as palavras de vida eterna, que são as palavras de Deus. Meus irmãos, é muito clara a palavra de Deus, nós devemos falar a verdade. Como Jesus disse, poucos vão passar pela porta estreita, porque existe renúncia de um mundo pecaminoso, existe a gente tomar uma decisão de odiar a vida pecaminosa e amar a Deus, e por amor a Deus, ganhar a vida eterna em Cristo Jesus. E agora pela porta larga, Jesus diz que é quem leva à perdição. A porta larga não precisa esforço nenhum, vão ser condenados mesmo, podem beber à vontade, se prostituírem, porque é uma porta que é da perdição, não exige renúncia. Eles vivem em desobediência à palavra de Deus e eles não têm ouvidos dados por Deus para ouvir a voz de Jesus e vivem na desobediência e vão para os túmulos aguardar a vinda de Cristo na desobediência.
mas os que são de Deus ouvem a palavra de Deus e vêm para servir a Deus. E todos aqueles que ouvem a palavra de Deus saem da morte para a vida, saem das trevas para a luz e obtêm vida e vida em abundância em Cristo. E como Deus disse, eu sou o Deus dos vivos e não dos mortos. Deus é Deus daqueles que recebem vida e vida em abundância em Cristo, através da palavra de Deus, que são palavras de vida eterna, que veio e se fez carne em Cristo Jesus e habitou entre nós cheio de graça e sabedoria. E hoje quem dá ouvidos à palavra de Deus é selado pelo Espírito Santo da promessa. Porque a palavra aqui diz, o qual vós também estáis, depois que ouvistes o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. No momento que a gente crê e é chamado por Deus para guardar em nosso coração, em obediência. Jesus falou e está falado. Todo aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, ou seja, todo aquele que crê no Senhor Jesus e obedece às palavras de Deus que está registrado na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, rios de água viva fluirão em seu ventre. E esse rio de água viva, Jesus falou a respeito de todos que haveriam de crer, dos que já estão crendo e dos que hão de crer até a segunda vinda dele. Porque no momento que a gente crê e obedece a palavra de Deus, é no momento que a gente nasce de novo pelo Espírito. A gente passa a ser filhos de Deus, porque no primeiro nascimento da carne e do sangue, nós somos criaturas de Deus. Para a gente nos tornar filhos de Deus, é preciso que haja um novo nascimento, com o selo do Espírito Santo, através do crer e obedecer a palavra. Aí a gente passa a ser filhos de Deus, e como Jesus disse, verdade é, quem é nascido da carne é carne, a carne para nada presta. A carne não vai herdar o reino de Deus, mas aqueles transformados pela água e pelo Espírito. E disse a Nicodemos, quem quiser herdar o reino de Deus tem que nascer de novo, pela vontade de Deus, através da água e do Espírito. Quem não nascer de novo pela água e pelo Espírito, de modo algum herdará o reino dos céus. Porém, meus irmãos, os salvos em Cristo, predestinados estão desde a fundação do mundo. A palavra de Deus diz, verdade é. O apóstolo Pedro também diz que Jesus é a pedra de esquina, a pedra angular. E chegando até a vós a pedra viva que Deus prometeu, eis que colocarei uma pedra em Sião, e todo aquele que crê nessa pedra viva que é Jesus, não será envergonhado. Pedra principal, pedra de esquina, que para Deus e para que todo aquele que crê e obedece a palavra de Deus é salvação. Mas para aqueles que permanecem na incredulidade da palavra, desobedientes à palavra, é pedra de tropeço, os quais já foram postos para isso. Aqueles que são desobedientes à palavra, eles não têm ouvidos para ouvir e já foram postos para serem para a pedra que é Jesus, pedra de salvação para os que creem e obedecem a palavra de Deus, e é pedra de tropeço para aqueles que ouvem a palavra de Deus e continuam na incredulidade, desobedecendo a palavra. Estes aí já foram postos para isso, para serem juntamente com a besta, o falso profeta e o diabo lançados no lago de fogo, devido seus nomes não estarem escritos no livro da vida do Cordeiro no dia da sua segunda vinda. Mas todos aqueles bem-aventurados são aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, que são aqueles que ouvem, que creem e obedecem a palavra, deixaram o mundo pecaminoso por amor a Jesus. Esses aí são os que têm o selo do Espírito Santo, são os que são filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. Esses herdarão a vida eterna, porque chamados foram e preparados por Deus foram, segundo o beneplácito de sua palavra, desde a fundação do mundo. Meus queridos e amados irmãos, que Jesus assim continue me abençoando todos vocês, todos os familiares de vocês, e nosso conselho é esse: tenha a Bíblia em sua casa. Tenha a Bíblia em sua casa, porque você, estando nos projetos de Deus, leia a Bíblia. Peça a Deus sabedoria para crer e obedecer com entendimento a palavra de Deus que se fez carne em Cristo Jesus. Porque assim
seu nome está escrito no livro da vida dos salvos, e eternamente irá morar na glória, porque bem-aventurados são todos aqueles que são chamados para lavarem as suas vestes no sangue do Cordeiro e entrar na cidade santa pela porta e comer, se alimentar eternamente da árvore da vida, que é a palavra de Deus, que já começa aqui, e eternamente com Cristo iremos viver na luz, como ele disse: eu sou a luz, quem crê em mim jamais viverá em trevas. Lá na glória de Deus não vai ter mais sol nem lua, como a gente costuma dizer, porque lá não vai haver diferença de dia e noite, vai ser uma claridade só. E essa claridade vai sair da face de Deus e da face do Cordeiro de Deus. Vamos ser iluminados pelo Cristo, que é a luz. Deus é luz. Concedeu luz a Jesus para ele vir ao mundo. E a luz prevaleceu sobre as trevas, porque ele tirou o povo de Deus das trevas para a luz, da morte para a vida, quando ele disse também, deu poder à igreja de Deus para ser luz, quando ele diz: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então, eternamente, nós, povo de Deus, que somos luz recebidas de Cristo, Cristo que recebeu a luz do Pai, vamos viver eternamente na glória de Deus. Isto é, todos os que são chamados para ouvir, crer e obedecer a palavra. Já estamos predestinados por Deus desde a fundação do mundo. Isto é, não há judeus nem gregos, nem macho nem fêmea, mas todos aqueles que creem e obedecem a palavra de Deus, salvo está, para a honra e glória de Deus Pai e de nosso Salvador Jesus Cristo, e desse Espírito Santo que Cristo nos deu, para a gente entender a palavra de Deus, que é um só Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém.